Esse não é um vídeo específico para advogados, é um vídeo para você que não entende muito esse mundo das leis, mas quer se inteirar, afinal elas estão aí e precisam ser respeitadas. Se você não me conhece, eu me chamo Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje a gente vai falar sobre violência de gênero. Eu vou explicar tudo da maneira mais didática possível, mas eu preciso que vocês me indiquem nos comentários se ficou tudo claro ou se ficou alguma dúvida. Antes de tudo, eu acho importante começar com o que envolve gênero, porque não é só o sexo biológico, mas também os papéis que homens e mulheres ocupam na sociedade. Ou seja, existe um conjunto de padrões e expectativas de comportamento que envolvem a masculinidade e a feminilidade, não necessariamente por um aspecto biológico, mas por construção social. E esses padrões são tão evidentemente construídos que eles variam entre culturas e no decorrer do tempo. Então, o significado de masculinidade e feminilidade não é único. Eu garanto que se você tentar encontrar um comportamento social não biológico que seja único, exclusivo, universal, atemporal, para definir o que é mulher e o que é homem, eu tenho certeza que você vai se encontrar numa tarefa muito difícil. E esse papel que a gente ocupa é construído a partir de significados, valores e referências que já existem no mundo quando a gente chega nele. É importante dizer que a nível institucional, esses padrões vêm sido criados, desenvolvidos e interpretados por homens e a partir do ponto de vista deles. Até porque a participação da mulher na esfera pública, em número expressivo, só é algo mais recente. E é aí que a gente se depara com expressões e situações como mulher honesta, como a possibilidade de anulação do casamento no caso da mulher não ser virgem, como a possibilidade de extinguir a punibilidade do estuprador na hipótese dele se casar com a vítima. Sim. Isso porque o bem jurídico tutelado eram os costumes e não a liberdade sexual da mulher. E se você acha que isso está muito distante, esse dispositivo só foi revogado em 2005. Isso tudo para dizer que esse contexto ainda repercute no imaginário social e ainda influencia as condutas e os comportamentos de hoje. Ainda existe uma herança maldita de objetificação da mulher que incentiva comportamentos baseados nessas crenças não só dos homens, mas também das próprias mulheres que acabam sendo cúmplices da própria desvalorização. E é nesse cenário que surge uma lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, que considera a situação de vulnerabilidade para além desse contexto que eu já expliquei, daquela mulher que é exposta ao agressor na esfera privada e fica suscetível a toda sorte de manipulações e descrédito, o que a desencoraja de denunciar e invisibiliza a conduta. O agressor ocupa uma posição privilegiada em razão da natureza do relacionamento que ele tem com a vítima, porque quanto mais você conhece a intimidade, os segredos, quando é estabelecida uma relação de confiança, é muito mais fácil de você atingir e promover violência contra essa pessoa. Então esse agressor não pode ser tratado da mesma maneira que um desconhecido seria tratado. E fica evidente aqui uma coisa que muitas pessoas pontuam incorretamente. Não é qualquer caso de violência entre homem e mulher que é abrangido pela Lei Maria da Penha. São 3 os contextos: no âmbito doméstico, no âmbito familiar e nas relações íntimas de afeto. Então, uma briga de trânsito entre homem e mulher desconhecidos, por exemplo, não poderia ser abrangido pela Lei Maria da Penha. Então, até esse ponto, eu espero que tenha ficado claro o porquê da necessidade de existir uma lei de proteção especial para essas mulheres que se encontram nessa situação específica de vulnerabilidade. E que tenha ficado muito claro por que não existe uma Lei Maria da Penha. Ah, então quer dizer que mulheres não podem ser abusivas em relacionamentos? Não é isso que eu disse. Mas os casos em que isso acontece não têm expressividade numérica ou simbólica o suficiente que ensejem uma atuação estatal, como é o caso das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa lei é importante principalmente para impedir a concessão de institutos benéficos ao réu. E aqui eu não vou elencar esses institutos porque quem não é do direito não vai entender, mas eu vou dar um exemplo muito claro. O agressor não pode se isentar das acusações apenas pagando uma cesta básica, por exemplo. Esclarecido isso, eu quero dizer que a minha caixinha de perguntas flopou 100%, não, 99%, porque eu recebi só um pedido, na verdade, que foi mencionar os tipos de violência. E aí eu vou fazer uma leitura do dispositivo da Lei Maria da Penha. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, importante isso aqui, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
A violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 1. Violência física, que é a mais conhecida. 2. A violência psicológica, que envolve várias nuances, inclusive a exposição da intimidade, que é muito importante. 3. Violência sexual, e isso inclui até mesmo exigir que não use métodos contraceptivos. 4. A violência patrimonial. E 5. A violência moral. E só para encerrar esse vídeo, vou trazer 3 curiosidades. O agressor pode ser mulher, desde que se comprove a relação de poder ou submissão que configure a hipossuficiência ou a vulnerabilidade. Por exemplo, uma patroa e a empregada doméstica. 2. Nos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha e aqueles contra a dignidade sexual em geral, por serem normalmente cometidos longe das vistas de testemunhas e por às vezes não deixarem vestígios, a palavra da vítima ganha um valor de prova maior e pode inclusive dispensar laudo pericial desde que em consonância com as demais provas. Isso tudo para evitar a impunidade. E terceiro, agora em abril foram inseridos 2 incisos na lista de medidas protetivas que obrigam o agressor, que determinam o comparecimento dele a programas de recuperação e o acompanhamento psicossocial. Isso mostra que, apesar de importante proteger as vítimas, de nada adianta se não se educa o agressor. Então, mulheres, se entendam enquanto sujeitos de direitos, entendam que não há nada de errado com vocês. E homens, não sei se tem nenhum assistindo, mas se tiver, dá um alô, vocês não são o inimigo. Os comportamentos machistas, os abusos, esses são os inimigos. Que a gente possa superar esse modelo de papéis de gênero tão definidos para que a gente possa garantir liberdade para aquelas pessoas que não se sentem confortáveis dentro desses papéis. Para acabar com esses estereótipos que já estão ultrapassados, né? Ficou claro para você? Tem algo de novo por aqui? Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Me conta que eu vou amar saber. Eu coloquei todas as fontes que eu utilizei na descrição, então se você quiser dar uma aprofundada, vale a pena dar uma olhada. É isso, um beijo e até a próxima!